Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso treinamento maravilhoso. Hoje o tema é Copaíba por Camomila Romana, com a fisioterapeuta e consultora de bem-estar, Priscila Guedes. Pri Guedes, vai, então, tudo contigo, assume aí, te apresenta e vamos embora. Tá bom. Oi, gente, obrigada. Boa noite a todo mundo. Vamos conversar um pouquinho, vamos compartilhar um pouquinho as experiências com esses dois óleos incríveis, um óleo de resina e um óleo de flor, e a gente vai falar um pouquinho sobre a copaíba e a camomila romana. Eu sou a Priscila, sou fisioterapeuta, sou consultora como vocês da do Terra e entrei nesse universo aromático em benefício em prol do meu filho. E com ele me apaixonei, me encantei por essa magia chamada aromaterapia, e foi nela que eu fui me aprofundando, estudando, conhecendo e aprendo um pouquinho a cada dia, usando os óleos e sentindo os benefícios que essas gotinhas traz para a gente. Então, acho que a nossa missão, pelo menos a minha missão que eu vejo, é realmente tentar espalhar essa maravilha natural para o máximo de pessoas que eu puder, para que as pessoas possam ter a oportunidade de escolher qual caminho seguir, né? Porque a gente só tem a oportunidade de escolher quando a gente sabe que existe mais do que um único caminho. Então, vamos conversar um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre a copaíba. Bom, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Vocês estão conseguindo ver bem a tela? Aqui tá bem, Priscila. Tá? Porque para mim tá bem pequenininho, que eu tô com aquele probleminha no computador. Então, se porventura eu não conseguir ler direito, aí eu peço que vocês me ajudem, tá bom? Antes Tá de falar propriamente do óleo essencial, eu achei dados muito interessantes que falam sobre o óleo de copaíba. Então, você vê, o óleo de copaíba, ele teve a sua primeira menção histórica em 1534, logo depois da descoberta do Brasil, né? Numa carta ao Papa Leão X, onde foi mencionado o óleo de copaíba como uma droga que era utilizada pelos índios e que os índios da região, no caso, o nosso Brasil até então descoberto, utilizavam com várias propriedades. Propriedades analgésicas, propriedades anti-inflamatórias, para cuidar das feridas, né, para cuidar das coceiras que se tinha, que os índios tinham também. E essa foi a primeira menção feita ao óleo de copaíba. Alguns anos depois, em 1560, o padre José de Anchieta, em uma carta agora ao padre geral, ele comenta o poder cicatrizante, olha que interessante, e potente do óleo de copaíba. Então ele deixa muito claro a propriedade que mais lhe encantou, que é essa questão da cicatrização do óleo essencial de copaíba. E essa menção, esse dado, eu tirei de um artigo científico chamado Óleo de Copaíba, Histórico, Extração, Aplicações Industriais e as Propriedades Medicinais do óleo de copaíba. Então, quer dizer, a nossa copaíba já foi conhecida e já era utilizada há muitos anos. Óbvio que com o passar dos anos, principalmente nos últimos 4, 5 anos, este óleo ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado e foi tirado desse, então, óleo de copaíba, o óleo de resina de copaíba propriamente dita, a propriedade mais benéfica do óleo essencial de copaíba, porque a gente vai falar daqui a pouco que existe uma diferença do óleo essencial de copaíba e uma diferença do óleo de copaíba, aquele que a gente compra no mercado, na feira ou direto do produtor, tá bom? Os índios americanos, eles também já utilizavam a resina da copaíba para acalmar recém-nascidos e os guerreiros que voltavam da guerra, né? Então é um óleo para promover a saúde do sistema respiratório, é um óleo que já era utilizado para a questão digestiva, urinária, cardiovascular e imunológica.
Todas essas propriedades a gente acaba ouvindo no decorrer da história, a busca, né, do óleo essencial de copaíba, quando a gente vai procurar as propriedades, como que era utilizado. Então, essas são as características que a gente acaba escutando com muito mais frequência, principalmente cicatrização e o efeito anti-inflamatório desse óleo de copaíba. Bom, a copaíba, a nossa copaíba da Duterra, ela tem um diferencial. Ela é um mix de copaíba, porque ela é formada por 4 tipos de espécies de copaíferas, né? Então, são justamente esses 4 tipos. A copaífera reticulada, officinalis, coriácea e Langustdorff. A gente tem um mix, ou seja, quando a gente fala em mix, a gente fala numa variedade maior e numa quantidade de benefícios juntinhos, né, para que a gente tenha o melhor óleo essencial possível da copaíba. Por isso que a nossa copaíba da Duterra, ela chega a ter mais de 90% de sesquiterpenos, justamente porque ela tem vários tipos de copaíba num único frasquinho. A destilação da copaíba, ela é feita a vapor, e é muito importante a gente se ater que a coleta desse material, dessa resina, ela é feita manualmente. Tem que se ter todo um cuidado na hora de coletar essa resina para que não se perca essa árvore, essa copaífera, tá? Então, tem todo um cuidado na hora da perfuração dessa árvore, na hora de fechar esse orifício, no tempo em que essa árvore ela vai se manter ali descansando para que ocorra novamente a produção daquela resina. Então, é todo um cuidado manual. E esse cuidado a Duterra ela tem. Para quê? Para que seja extraído e coletado o melhor óleo essencial possível, dentro das propriedades terapêuticas necessárias que se faz tão importante num óleo essencial de copaíba. E para que dessa forma a gente consiga ter essa quantidade de sesquiterpenos que é tão diferencial do óleo de copaíba. A gente não tem nenhum outro óleo essencial que tenha tanta quantidade de sesquiterpenos como o nosso óleo de copaíba tem. O aroma da copaíba, ele é um aroma picante e amadeirado, né? Eu não esperava. Quando eu fiz a ingestão da copaíba, eu tinha expectativa de, tipo assim, de ter um gosto mais, realmente mais amadeirado, como se a gente estivesse colocando um pedacinho de madeira na boca, né? Agora, esse gosto picante, eu consigo realmente sentir lá no finalzinho da, da ingestão da copaíba. E é uma característica do nosso óleo essencial. Vem aqui do nosso Brasil, né? Mas não somente da região amazônica, porque a gente está falando aí de 4 tipos diferentes de copaíferas. E é uma árvore que pode chegar a viver 400 anos. Então, olha a natureza sendo aí tão maravilhosa com a gente nesse tempo, né, da copaíba. Bom, quais são as propriedades, né, os compostos químicos que a gente vai estar encontrando no óleo essencial de copaíba? 50%, em média de 50% a 65% do óleo essencial de copaíba é formado por beta-cariofileno, tá? Como eu falei anteriormente, pouco mais de 90% de todo o composto químico do óleo essencial de copaíba da terra tem sesquiterpenos, tá? Além do beta-cariofileno, existem também o copaeno, e esse copaeno ele é o que confere também, junto com o beta-cariofileno, essa propriedade antioxidante e que vai auxiliar na proteção às ameaças ambientais. Então, a copaíba também é um óleo essencial que a gente pode estar utilizando nessa questão de suporte respiratório, né, para as inflamações das vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores também. O bergamoteno, que apoia o sistema imunológico, o humuleno, e que favorece as respostas inflamatórias e a saúde celular adequada. Além do humuleno,
também existe no óleo essencial de copaíba o elemeno, tá? E esses dois óleos, o moleno e o elemeno, eles vão auxiliar nessa resposta celular e ambos têm propriedade antitumoral importantíssima. Por isso que o óleo essencial de copaíba também tem essa propriedade antitumoral que faz dele um óleo tão diferente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o beta-cariofileno, que é esse composto majoritário que a gente vai estar encontrando no nosso mix de copaíba da Duterra, tá? Bom, o beta-cariofileno, ele é um canabinoide. Quando a gente fala assim, deixa eu só tentar baixar aqui um pouquinho a minha tela. Aí. Quando a gente fala em canabinoide, a gente está se referindo a qualquer molécula que seja capaz de ativar dois receptores especificamente, o receptor CB1 e receptor CB2. Então, quando você ouvir alguém falar em copaíba, você vai ouvir falar em sistema endocannabinoide e receptores CB1 e CB2. Então, o beta-cariofileno, ele faz parte desse sistema endocannabinoide, tá? Por quê? Porque ele vai ter a capacidade de ativar esses receptores. Bom, então o beta-cariofileno é um canabinoide que facilita a passagem de outras estruturas químicas na membrana celular, como o moleno e o isocariofileno, conferindo ao óleo de copaíba o suporte celular que é tão característico desse óleo. Então, existem alguns canabinoides, e é o caso do beta-cariofileno, que facilita a penetração, né, na nossa membrana celular, tá? É como se ele adentrasse, como se ele achasse pequenas brechas nessa membrana celular e assim permitisse com que outras propriedades químicas entrassem naquela célula e assim promover a saúde celular, que no caso o moleno e o isocariofileno promovem. De acordo com um estudo de 2017 de Hassan Hidro, ele explica que alguns terpenos eles aumentam a fluidez e a permeabilidade da membrana, e dessa forma eles facilitam a entrada da molécula na célula. E ele deixa muito claro no trabalho dele que o fato dele facilitar a entrada e essa permeabilidade, facilitar a permeabilidade da molécula na célula, isso vai promover uma resposta positiva muito grande para o sistema nervoso e também para o rim. Então, quando a gente pensar em algum comprometimento ou algum suporte que a gente precise dar, tanto a nível de sistema nervoso, seja ele central e até mesmo periférico, e o suporte renal, a copaíba é um dos primeiros óleos que a gente precisa se ater, tá? Justamente por causa dessa facilidade de aumentar a permeabilidade da membrana, tá? Então, existem 3 tipos de canabinoides. Existem os endocannabinoides, os canabinoides e os fitocannabinoides. Os endocannabinoides, eles são produzidos naturalmente pelo corpo para modular uma resposta fisiológica normal. Normalmente por um estresse, né, que a gente sofre, por uma atividade física exaustiva. Já os canabinoides, que é um outro tipo de canabinoide presente, esses eles já são sintéticos. Eles são produzidos em laboratórios e utilizados em casos de glaucoma, como estimulantes de apetite e até mesmo como antiemético. Os fitocannabinoides, que é o que a gente precisa saber porque está relacionado ao nosso óleo de copaíba, eles são produzidos pelas plantas, né? E aí a gente vai ter a cannabis, que é aquele medicamento feito à base da maconha, e a gente vai ter o nosso óleo de copaíba da Duterra. Pri, tem diferença? Tem muita diferença.
A cannabis, né, que é o medicamento proveniente da maconha, ele tem 2 compostos basicamente ali. Eu tenho o tetrahidrocannabidiol, que é o chamado THC, e essa siglazinha, essa substânciazinha, ela promove efeitos psicoativos. Então, ela pode gerar a questão da euforia, da mudança de humor repentino, da fome exacerbada, que muitas das vezes a gente acaba observando em pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, tá? Já o canabidiol, que também é um composto que a gente encontra nesse medicamento proveniente, que é a cannabis, ele vai ativar os receptores, tanto o receptor CB1 quanto o receptor CB2, tá? E o óleo canabidiol ou cannabis, tá? Ele pode conter, de acordo com o Dr. Colde, que é o PhD da Duterra, e isso eu tirei do site da Duterra, o óleo de canabidiol ou da cannabis, ela pode conter o THC, que ocasiona respostas psicoativas em testes de drogas positivos. Pri, o que significa isso que você falou? Significa o seguinte, gente. O medicamento à base de cannabis, o medicamento à base de maconha, que é a cannabis, ela não deveria ter resquícios, ela não deveria ter presença de THC, tá? Por quê? Porque o THC, ele promove efeitos psicoativos indesejáveis. No entanto, o Dr. Code, ele fala que nas pesquisas que eles fizeram com alguns compostos, medicamentos liberados e utilizados, esse THC, ele estava presente. Então, óbvio, além de promover, de ter e obter os benefícios que o óleo da cannabis promove, ela traz também o efeito indesejável que não deveria vir junto, que é a presença do THC, que é a questão dos efeitos psicoativos. Efeito analgésico vai ter, efeito anticonvulsivante vai ter, efeito anti-inflamatório vai ter? Vai, mas infelizmente os efeitos psicoativos, eles também podem estar presentes e podem ser encontrados em indivíduos que fazem uso desse tipo de medicamento. A gente sabe que aqui no Brasil a restrição ela é muito grande, existem médicos especializados que só trabalham com a prescrição do medicamento da cannabis, existe muita restrição no uso desse medicamento, e além de ser extremamente caro, né? O filho de uma amiga minha faz uso desse medicamento, e aí depois eu vou até falar para vocês terem um parâmetro de quanto que custa o nosso óleo essencial e quanto que custa o medicamento proveniente da cannabis, depois que a gente falar sobre a atuação deles, tá? Então, quem faz uso desse tipo de medicamento pode apresentar um teste positivo para drogas, tá? Justamente porque tem a presença do THC. Pri, no óleo essencial de copaíba, o beta-cariofileno, que é o composto majoritário da nossa copaíba, ele tem THC? Não. Óleo essencial de copaíba não tem THC, ele tem o beta-cariofileno. E esse beta-cariofileno, ele vai estimular receptor CB2, que é muito importante e que a gente vai encontrar no sistema nervoso, que a gente vai encontrar na substância negra, na região do hipotálamo, e que não vai trazer, não, meu amor, e que não vai trazer os efeitos psicoativos que a gente pode encontrar no medicamento da cannabis. Nesse caso, Pri, então quem é atleta pode tomar óleo essencial sem problema nenhum, sem correr o risco de ter presença de teste positivo lá nas drogas? Pode. Por quê? Porque ele não tem ativação nem de CB1 e não tem principalmente a presença do THC, tá? Então, quem é atleta, quem faz uso de aqueles testes de doping e tudo mais, pode tomar o óleo essencial de copaíba que não vai ter problema nenhum, tá? Bom,
E esse sistema endocannabinoide? O sistema endocannabinoide está relacionado justamente à ativação desses receptores, tanto CB1 quanto os receptores CB2, tá? O sistema endocannabinoide é aquele sistema que vai ajudar o corpo a controlar a ansiedade, a inflamação, a diferentes tipos de estresse que a gente passa ao longo do dia, ao longo do tempo, tá? E, consequentemente, ele vai manter a homeostase. Quando a gente fala em homeostase, a gente fala de equilíbrio do corpo, em fazer com que o corpo ele funcione de forma equilibrada, estabilizada, e assim a gente tenha um andamento da melhor maneira possível. Elas são formadas pelos receptores CB1 e CB2. Os receptores CB1, eles são encontrados no cérebro, na medula espinhal, nas gônadas, nas glândulas, e são responsáveis pela ativação. Lembra que eu falei a questão da euforia, da alteração do humor? Então, da euforia, modula o humor e a memória, e a percepção da dor também, tá? Além disso, os receptores CB2, que é aqueles que importam aqui para a gente, porque é o que o nosso óleo essencial vai estar estimulando, eles são encontrados nos músculos, na pele, nos órgãos vitais, nas superfícies dos glóbulos brancos, que são responsáveis pelo sistema imune, tá aí por que a copaíba é tão bom para o nosso sistema imunológico, na região do cérebro, e aí entra a questão do córtex, do hipocampo e substância negra. Mais uma luzinha acende na nossa cabeça. Pri, lembra que eu falei lá atrás a questão de quando a gente tiver algum consulente, um paciente com comprometimento neurológico, a copaíba ela tem que ser um óleo que precisa despertar na nossa cabeça? Porque é um óleo que, de acordo com a alteração do paciente ou a necessidade do paciente, vai ser uma boa indicação terapêutica para ele? Justamente por causa disso, porque a gente tem esses receptores em áreas importantes do cérebro, e aí a gente tem aí, ó, o Parkinson, que a gente sabe que é uma doença que está relacionada à questão da substância negra, e a gente tem receptores aí que são importantes também nessa região, tá? E tem estudos que falam da questão da copaíba nos pacientes com Parkinson também, tá? Promove a ativação e apoia a função saudável do sistema nervoso e imunológico. Ele regula as citocinas. As citocinas são células responsáveis pelo processo inflamatório, né? Então, a partir do momento que eles conseguem regular a citocina, eles conseguem regular a intensidade da inflamação. Por isso que uma das propriedades, aquela propriedade que a gente observa com muito mais proeminência, é a ação anti-inflamatória da copaíba. Além disso, ela modula a memória justamente pela ativação na região do hipocampo e também a percepção da dor por uma ativação a nível de sistema nervoso periférico. Então, olha só da gente saber aonde a gente encontra esses receptores CB2 e a gente saber que o nosso beta-cariofileno consegue estar estimulando esses receptores CB2, a gente já consegue acender mais algumas outras luzinhas em relação às propriedades terapêuticas da copaíba, né? Então tem aí suporte neurológico, reparo celular, ação anti-inflamatória, analgésica, e aí a gente tem tanto a nível muscular, tendíneo, ligamentar, tá? Os receptores CB2, eles são óleos essenciais que apresentam o beta-cariofileno, né, no caso aqui. Mas, Pri, a gente só encontra beta-cariofileno no óleo essencial de copaíba? Não. O óleo essencial de copaíba é aquele óleo que a gente vai encontrar um percentual maior de beta-cariofileno. Mas a gente também pode estar encontrando na pimenta preta, a gente pode estar encontrando na melissa, a gente pode estar encontrando no olíbano, no ylang, no cravo, em outros óleos essenciais. Claro que numa proporção muito menor do que aquela que nós encontraríamos no óleo essencial de copaíba.
Aí, aí lá vem a pessoa que já vai pensando, poxa, então quer dizer que se eu quiser realmente potencializar ainda mais essa ação do beta-caroteno, que eu estou vendo que é uma das propriedades que é mais importante, que eu preciso estar trabalhando no meu paciente, eu posso pegar um óleo essencial de copaíba e um outro óleo essencial que tenha também um beta-caroteno para poder melhorar e potencializar ainda mais, aumentar essa quantidade de sesquiterpeno no meu paciente? Pode ser uma opção. Então, olha aí as outras opções de óleos essenciais que a gente tem e que a gente pode estar pensando na hora de montar um protocolo para o nosso paciente, nas N possibilidades que esse universo aromático traz para a gente, a partir do momento que a gente consegue entender um pouquinho como que a química dos óleos realmente atua no sistema e como que eles podem fazer com que o nosso corpo responda de acordo com as necessidades que a gente precisa. Então, quais são as propriedades que a gente vai ter do óleo essencial de copaíba? Primeiro aí, topo da lista, anti-inflamatório, tá? Lembra que a gente falou? Regula a concentração de citocinas, que são células de defesa. Além disso, ele é um ótimo descongestionante venoso e linfático, então quando a gente falar aí dessa parte vascular, circulatória, a copaíba ela também pode ser uma boa opção nessa questão de trombose, né, de vasos, tá? Hipotensora. Essa propriedade hipotensora, ela tá ali, 4 mais para o anti-inflamatório e 2 mais para hipotensor. Mas é uma propriedade que existe, né? Então, vamos supor aí que a gente tem um paciente que tem um comprometimento neurológico, um paciente hipertenso, um paciente que tem dores musculares frequentes, seja pelo padrão, ou seja por alguma outra patologia associada que a gente sabe que os pacientes acamados acabam apresentando, seja a presença de um processo inflamatório agudo, né, com edema, com aumento da temperatura. Então, olha aí, ó, a copaíba já é um óleo que eu posso estar pensando. Posso fazer uma sinergia com outro óleo? Posso, mas a copaíba tem que ser ali, ó, o meu primeiro óleo essencial para eu estar pensando em utilizar nesse paciente de acordo com as alterações, de acordo com as necessidades que esse paciente está tendo, tá? E que ele está me expondo. Além disso, ótimo analgésico, porque ele estimula os nossos receptores. Muito bom para a saúde hepática, um ótimo hepatoprotetor, tá, gente? Para o fígado. Quem faz muito uso de medicamento de longa data, a gente sabe que o fígado ele é responsável pela metabolização, seja de primeira ou de segunda passagem. Então, é muito importante que a gente faça a proteção do nosso fígado. E aí, além dos cítricos, que são muito interessantes e importantes como hepatoprotetor, a copaíba, ela também vai ser um hepatoprotetor pela presença dos sesquiterpenos, bem como outros óleos essenciais que tenham sesquiterpenos na sua composição. Propriedade antioxidante, quem que não precisa de um antioxidante aí na vida? Todo mundo, né? Até porque, assim, a gente precisa estar limpando o nosso corpo, o nosso fígado, o nosso rim, os nossos órgãos dos metais pesados que a gente vai acumulando muito ao longo dos anos, né? Melhora a função celular e é um ótimo neuroprotetor. Antisséptico e cicatrizante. Olha aí a propriedade de cicatrização da copaíba que foi mencionada em 1536, 34, lá atrás, né? Muito bom para essa questão de cicatrização. Antisséptico, cicatrizante, ajuda na digestão, ele é um ótimo carminativo, então ele evita o acúmulo de gases, né? Também, então facilita a digestão. Sistema respiratório, tá? Muito bom para essa parte de inflamação, seja de vias aéreas superiores, como sinusite, né? A rinite, como de vias aéreas inferiores ali, com a bronquite, o exemplo delas. Asma também é muito bom a gente pensar na copaíba como uma opção de suporte respiratório. Diurético, aí já justifica, né, a questão do controle da pressão, de ser um antihipertensivo, né, um hipotensor também.
antifúngico, né, pela ação terpênica que o óleo essencial tem, suporte imunológico, antitumoral, e essa ação antitumoral ela tem muita relação com o moleno e o elemeno, que são propriedades químicas encontradas minoritariamente, mais encontradas no óleo essencial de copaíba, calmante, ansiolítico e ótimo para a saúde da pele. O óleo essencial de copaíba ele é muito bom e utilizado para a questão de manchas de pele, principalmente aquelas manchas senis, tá? Aquelas manchinhas que a gente acaba adquirindo após uma gestação ou durante o período de gravidez também, tá? O óleo essencial de copaíba, ela é uma boa opção para isso. E quais são as formas de uso e as indicações que a gente vai estar utilizando o nosso óleo essencial de copaíba? De forma inalatória, a gente vai estar usando para trabalhar essa questão emocional relacionada ao estresse, à ansiedade, à depressão. Gente, tem estudos que falam também dessa questão da, da, da ativação dos receptores CB2, do óleo de copaíba, além, óbvio, do tratamento para depressão e para ansiedade, esquizofrenia, tá? Então, vamos ficar atento a isso também. A gente pode dar um suporte aos pacientes que sofrem com relação a isso, tá? Então, inalação, para a gente tratar e dar suporte à parte respiratória, gripe, sinusite, asma, tosse, e para a parte emocional. Topicamente, a gente pode estar utilizando a copaíba para as dores musculares e inflamações num contexto geral. Artrite, artrose, tendinites, bursites, contusões, tá? Porque a contusão ou estiramentos musculares vai gerar um processo inflamatório e a copaíba ela tem uma resposta bem boa e bem interessante com relação a isso. Dores de cabeça, olha aí, ó, o hortelã-pimenta não é o único óleo que a gente pode estar utilizando para melhorar a dor de cabeça, não. A copaíba a gente também pode estar usando, tá? Região das têmporas, eu gosto de fazer assim, região das têmporas, gosto de passar um pouquinho embaixo do nariz e gosto de passar na região do palato também, tá? Dentro da boca ali na região do palato quando eu tô com dor de cabeça. Quando eu percebo que a minha dor de cabeça é muito tensional, aí pronto. Faz a inalação da copaíba, eu passo na região das têmporas, passo no palato, mas passo também aqui na região do trapézio, tá? Queimaduras, ele é muito bom para o processo de cicatrização, peles ressecadas, hipoidratadas, furúnculos, psoríase. Além da psoríase, acrescentem, por favor, dermatite atópica. Então, assim, os meus 2 filhos, eles têm dermatite atópica. O Vinícius, que é o do meio, eu acabei descobrindo posteriormente, mas o Léo eu descobri muito novinho. E o Léo hoje tem 3 anos. E quando o Léo ele tá com a dermatite dele super atacada, a gente sabe que tem um fator emocional, mas aí eu me pergunto, como que um fator emocional numa criança de 2 anos e meio, 3 anos pode influenciar? Aí me vem assim, o que fazer, né? Porque fica difícil a interação, fica difícil falar. E aí o que eu faço? Óleos essenciais. Copaíba e lavanda para dermatite atópica dos meus filhos ter um resultado incrível, responde muito bem, a pele melhora porque elas ficam extremamente ásperas, principalmente na região das dobras, tá? Então faz a diluição de acordo com a faixa etária, né, do seu paciente, do seu consulente, orienta a questão de passar pelo menos 2, 3 vezes ao dia, evitar o uso de sabonete toda vez que vai tomar banho, porque isso tira a proteção e oleosidade da pele que para paciente com dermatite atópica é importante essa hidratação, a pele precisa estar bem hidratada, a pele precisa estar umidazinha ali, porque senão esse ressecamento causa a aspereza e pode causar as feridas, porque gera a fragilidade na pele. Questões de acne, eczemas, alergias de pele, manchas e rugas, a copaíba ela é uma boa opção, e aí você pode pensar na lavanda junto, você pode pensar no vetiver junto também, o olíbano.
cicatrizes e ótimo também para a saúde capilar, para caspa, para queda de cabelo. Então, aqui em casa, eu tratei a minha com a copaíba. Copaíba e alecrim, ajudei a crescer o cabelo, dar uma fortalecida e também ajudou nessa questão da caspa, tá? E uso interno, quando que a gente vai pensar na ingestão da copaíba, tá? Em casos de amidalite e dores de garganta. Pri, amidalite e dores de garganta, posso fazer ingestão? Pode. Além da ingestão, você pode fazer o uso tópico, tá? Eu não gosto de passar direto, não. Gosto de passar, fazer lá, pingar as minhas gotinhas de óleo vegetal, diluir a minha copaíba e passar aqui, ó, na região da garganta. Quando é criança, a gente não vai fazer a ingestão, e aí fica a critério de cada um, óbvio, né? Aqui em casa, eu só faço uso da ingestão da copaíba para o meu Vini, de 8 anos, mas não é essa a finalidade, e faço só algumas vezes durante a semana, apenas uma gotinha num pouquinho de mel, tá? Porque eu quero justamente o benefício anti-inflamatório e reparador celular que ela tem, que ela promove. Mas em crianças pequenininhas, a gente pode estar utilizando a copaíba, usa diluído, passa aqui, ó, nessa região da garganta, você vai ver que vai melhorar bastante, tá? Infecções intestinais, gastrite, úlcera. Para suporte hepático, a gente pode pensar na ingestão da copaíba, endometriose, infecções de trato geniturinário. Gente, a copaíba, para essa parte de sistema geniturinário, também é muito, muito boa, tá? Então, a ingestão dela, um banho de assento aí de melaleuca, são opções para a gente estar pensando aí no caso de uma infecção, de uma candidíase, tá bom? Distúrbios autoimunes, retenção hídrica, pressão arterial, reparo celular, suporte imunológico. Em casos de vício, também, tá? Eu achei um estudo muito interessante, tem um estudo muito interessante, que é um estudo de 2014, eu até coloquei aqui para vocês, que menciona a relação da copaíba com a ingestão de álcool, tá? Então, nesse estudo, ele foi um estudo em vivo, foi utilizado camundongos para verificar qual era a influência do óleo essencial de copaíba na questão da ingestão do álcool. Então, esse estudo, ele mostrou o seguinte, que o álcool ele tem uma interação muito grande com o receptor CB1. A ativação do receptor CB1 pelo etanol aumenta a predileção e a vontade pelo etanol, pelo álcool, tá? E quando é estimulado o receptor CB2, essa predileção pelo etanol, ele diminui. E não é só com o álcool. A copaíba, ela pode ser utilizada para outros tipos de vícios e compulsões. Sejam ele a questão da nicotina, dos opioides, da maconha, da cocaína, tá? Mais especificamente da cocaína, álcool, nicotina, e justamente pela questão da ativação desse receptor CB2, tá? Então, olha só. O sistema endocannabinoide, ele mostrou desempenhar um papel importante no abuso e dependências de droga, álcool, nicotina, maconha e opioides. O CB1, ele aumenta o consumo de etanol, ele estimula, ele facilita a predileção do álcool. Já os receptores CB2, eles reduzem os efeitos da cocaína e a predileção pelo etanol, tá? Mas por que isso acontece? Justamente porque a gente tem ali os CB2 em áreas muito importantes de regulação cerebral. Hipocampo, córtex, substâncias negras. Então, quando a gente pensar em vício, a copaíba ela pode ser uma ótima opção para a gente aí, tá?
E qual é a recomendação que é feita? De 1 a 2 gotas de óleo essencial de copaíba diariamente, tá? Algumas pessoas, elas orientam assim, 1 gota todas as vezes que você sentir vontade de usar aquilo que é ilícito, né? Desde que não ultrapasse as 20 gotas, 24 gotas de uso diário. Só que aí a gente precisa sempre se enquadrar dentro da realidade da necessidade daquelas pessoas que nos procuram. Então, se a pessoa ela quer realmente largar o vício, tem como você até pensar nesse tipo de sugestão. E quando você quer introduzir o óleo essencial com essa finalidade, mas sem que a pessoa saiba que é para isso, fica difícil de você falar para ela. Não, toda vez que você sentir vontade de beber alguma coisa, fumar, você vai tomar uma gotinha de óleo essencial de copaíba. Não vai fazer. Então, mas a inalação, ela também vai ter um efeito muito interessante. Então, você não precisa somente fazer a ingestão. Você pode também fazer a inalação. Deixa lá o difusor ligado. Deixa lá o difusor ligado. Você pode até colocar um óleo cítrico junto, se a pessoa se incomodar muito com não agradar o cheiro da copaíba, que ela também vai estar tendo os benefícios necessários e ativação do receptor CB2 que a gente precisa nesse caso, tá? E no lado emocional, a copaíba, ela é o óleo da revelação. Ela conduz conexão, clareza, dignidade. Ela convida a se conectar com o passado, ajuda no remorso apropriador e auto-perdão. Adoro essa questão de auto-perdão. Eu acho que a gente precisa muito, né? Primeiro a gente precisa se conhecer, o óleo da revelação. E auto-perdão. A gente tem muito que auto-perdoar, né? Como que a gente pode querer perdoar alguém se a gente não consegue nem se perdoar? De muitas coisas, principalmente as coisas do passado. Então, é um óleo que vai ajudar a gente a desapegar também, né? E o auto-perdão é algo que a gente precisa estar praticando com muito mais frequência. Então, dá-lhe copaíba na veia. E ajuda a fazer as pazes com o passado. Esse é o nosso óleo essencial de copaíba. Eu coloquei só umas observações sobre as emoções negativas que são abordadas no óleo essencial de copaíba. Vergonha, culpa, arrependimento, inferioridade, emoções reprimidas. Eu vejo isso muito comum em quem sofre com vício, em quem tem aquela percepção e a necessidade, eu quero largar, isso não me faz bem, eu quero ter uma outra vida. Então são sentimentos que estão muito envolvidos, né, nas pessoas que sofrem algum tipo de dependência química. E quais são as emoções positivas que o óleo essencial de copaíba pode ajudar a promover e fazer com que a gente encontre no decorrer do uso dessas gotinhas? O autoconhecimento, a clareza, o perdão, a redefinição do eu. E existem alguns óleos que têm ótimas sinergias e combinações com a copaíba. Todos os cítricos combinam muito bem com a copaíba. O olíbano, que também é uma outra resina. A pimenta preta, que já tem ali o beta-cariofileno também, então faz combinações muito boas. O ylang e a camomila romana, que é o nosso próximo óleo. Eu coloquei aqui um estudo científico, porque é aquela pessoa que precisa saber os porquês da vida, né? E eu achei interessante, porque no começo, quando a gente não estava gravando, a Renata deu um depoimento falando que ela utilizou o Deep Blue e a copaíba com uma paciente, não foi, Renata? Exatamente. Olha só esse artigo científico, ele fala exatamente isso, dos benefícios do Deep Blue e da copaíba em pacientes com artrite nas mãos. Então, esse estudo foi feito em 2018, né? E ele fala sobre o efeito de um procedimento de aplicação de óleo essencial semelhante a uma massagem, utilizando o óleo de copaíba e Deep Blue em indivíduos com artrites nas mãos. Eles utilizaram 36 pacientes, dividiram em 2 grupos, um grupo que fez uso da massagem, do Deep Blue e da copaíba, e um outro grupo somente com o uso de óleos vegetais, de um óleo vegetal especificamente, tá? Eles fizeram
A massagem, utilizaram a técnica Aroma Touch, que a gente tem dentro da doTERRA, de um kit específico da doTERRA, durante 5 dias consecutivos. Após esse período, eles observaram que os pacientes que fizeram uso da técnica Aroma Touch, mais do Deep Blue e do óleo essencial de copaíba, eles apresentaram redução da dor, aumento da força dos dedos e aumento da flexão máxima. Olha que legal. Por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa dar respaldo para aquilo que a gente fala, para que as pessoas percebam que não é um achismo. Ah, não, porque ela só está falando de óleo essencial porque agora ela falou a louca dos óleos, ou então porque ela quer me vender alguma coisa. Não. A ciência está aí para mostrar para a gente que a natureza ela é realmente esplêndida, né? Que ela tem que ser utilizada de forma sustentável, de forma assertiva, em nosso benefício. E esse artigo ele fala exatamente isso. A proporção que eles utilizaram foi exatamente 50-50, tá? 50% de Deep Blue e 50% de óleo essencial de copaíba na mistura, diluídos num óleo vegetal, tá bom? Não sei se eu coloquei mais algum outro estudo. É exatamente esse daí. Tudo bem? Alguma dúvida? Perguntas? Pri, eu só quero dizer o seguinte, eu já adorava o copaíba, agora depois da tua explanação, ele foi lá para o topo da lista. Lu, Excelente, é muito, incrível. muito. É porque eu não coloquei aqui, que meu marido falou que eu já tinha colocado coisa demais. Eu falei, mas amor, é porque tem muita coisa, copaíba é um universo. Ele falou, não, mas tem muita coisa. Eu vou mandar no grupo 2 tabelas só de propriedades químicas citadas na literatura do óleo de copaíba. Porque aí Ótimo. acaba tendo uma visão que é aquela coisa. Eu falava muito assim, você não tem condições de comprar 2 óleos, você não tem condição de comprar uma caixinha de óleo à tua farmácia, compra lavanda. Aí quando eu fui estudar a copaíba, não, tem que ser lavanda e copaíba. A copaíba é um óleo que não dá para sair da nossa vida, ainda mais a gente que chegou depois dos 40. A gente precisa fazer uso da copaíba por causa dessa ação anti-inflamatória, por causa dessa proteção neurológica que a copaíba tem. E a gente sabe que ao longo do dia, ao longo dos anos, a gente vai fazendo muita intoxicação, sim, de metais pesados. A gente faz uso de ingesta de alimentos pró-inflamatórios, que isso vai sobrecarregando e muito nosso sistema musculoesquelético. Então, a copaíba, ela realmente tem que fazer uso. Eu, nesse meu processo aqui de rinite, sinusite, a copaíba, ela está me acompanhando. Eu dei uma intensificada na minha ingestão da copaíba, justamente para me ajudar nessa questão do meu sistema imunológico aí, e dessa minha parte respiratória também. E, então, não dá para viver sem Maravilha. copaíba. Acho que a professora Elaine quer falar. Pode abrir o microfone, professora. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Espero que sim. Pri, pipocou a internet aqui e eu não peguei o término da tua frase, que o óleo de copaíba, ele é seguro para atleta, por exemplo, porque não Sim, vai aparecer no antidoping, é isso, Pri? isso, porque ele não tem o THC. Então, quem é atleta pode fazer o uso do óleo de copaíba sem problema, não vai cair em teste de doping nenhum, diferentemente de quem faz uso do canabidiol, do medicamento à base da cannabis. Tá certo, obrigada, Priscila. De nada. Eu queria fazer uma pergunta. Quando fala para passar, por exemplo, eu tenho melasma. Meu melasma já é de anos, ele é escuro. E passar a copaíba é passar pura ou é diluir a copaíba? Eu não gosto de usar puro. Eu gosto de usar diluído. Por que que eu não gosto de usar puro? A minha visão particular, tá? Mesmo o óleo essencial de copaíba sendo uma resina, e a gente sabendo que ele vai evaporar, volatilizar, mais demorado do que um limoneno, do que um limão ou qualquer outro cítrico, ele vai ser evaporado mais rapidamente do que se eu fizer a diluição dele num óleo vegetal, né? Então, eu consigo ali, num óleo vegetal,
manter ele mais tempo na minha pele, fazer essa absorção durante muito mais tempo, porque ele vai volatilizar mais lentamente. Então, eu faço a minha misturinha de óleo essencial de copaíba, que eu faço para ruga, e eu uso o óleo essencial de coco da Doterra. Já usei de semente de uva, já usei de pracaxi, e assim, particularmente na minha pele, a semente de uva eu não gostei muito, porque aumentou um pouquinho a oleosidade aqui nessa região do queixo, mas o óleo de pracaxi, ele é muito bom, ele tem propriedades emolientes maravilhosas para a pele. É um óleo que é fácil de achar aqui no Amazonas, eu não sei aí no Sudeste como que é, mas é um óleo muito indicado para questões de pele, tratamento de pele. E o óleo essencial da Doterra, que quem não tiver pode comprar um TCM, porque como ele tem um índice comedogênico 0, ou seja, ele não faz a obstrução dos poros, quem tem pele oleosa pode estar utilizando sem problema nenhum, que não vai obstruir, não vai ficar aumentando acne, nada disso. Dá para a gente estar utilizando, misturando junto aí com a copaíba. Ok, obrigada. De nada. Senão vamos seguir adiante. Vamos falar então da camomila romana? Esse olhinho do frasquinho tão pequenininho, dessas florzinhas branquinhas de pétalas amarelas lindas? Pois é, esse é o camomila romana. Ele tem um nome científico de Artemis nobilis, é originário ali dos Estados Unidos e da Inglaterra. É conhecida como a médica das plantas. Por quê? Porque ela cuida das plantas que estão ao redor dela. Ela protege, através das propriedades e da liberação do cheiro e do aroma que ela tem, as plantas que estão ao seu redor. Por isso que ela é conhecida como a médica das plantas. Além disso, ela tem características, ela apresenta folhas verdes acinzentadas e flores parecidas com margaridas, como que estão aqui na foto, né? Muito bonitas, por sinal. Ela tem um aroma floral, doce, eu diria extremamente doce, herbáceo. A literatura diz que lembra maçã. Eu não consigo ter essa percepção aromática da maçã, mas ela realmente tem um aroma bem adocicado. Chega a ser um pouquinho até enjoativo, ao meu ver, tá? Mas tem esse aroma bem floral e doce. A camomila romana, ela é descrita desde os tempos dos faraós, extremamente antiga, né? Usada para consagrar o deus Ra, que era o deus do sol. Além dos tempos dos faraós, existem descrições e menção da camomila romana na Grécia, tá? O médico grego chamado Asclepíades, que está tão pequenininho aqui para mim que não estou conseguindo ler. Asclepíades, ele já utilizava a camomila romana como parte de medicamentos para os pacientes e era um médico muito conhecido e de grande renome nessa época. Na Galileia também tem menções da camomila romana. Ela era considerada sagrada pelos druidas. Já era utilizado na época pelos benefícios que a camomila promovia: calma, relaxamento e serenidade. Quando a gente fala de camomila, a gente lembra do chá da camomila. Então a gente fala assim, quando alguém está muito nervoso, muito irritado, muito ansioso, qualquer coisa, dá um chá de camomila para a pessoa. A criança está muito nervosa, dá uma camomila para essa criança. Então, a camomila romana, ela remete exatamente isso. Esse cuidar, né, do emocional, esse cuidar em trazer a calma, em trazer a tranquilidade, em trazer o equilíbrio. A camomila romana é o óleo para isso, para estabilizar, para equilibrar. Ela é destilada a vapor e a flor dela é utilizada como recurso para promoção, para destilação do seu óleo essencial. São necessárias aproximadamente 1.200 quilos da flor.
Por isso que o óleo essencial de camomila romana, ela tem um valor agregado mais alto do que outros óleos essenciais, tá? Para produzir 5 ml de óleo essencial. As formas de uso: aromático, tópico, ingesto, e a gente não precisa da diluição para utilizar a camomila romana, tá? Mas eu, particularmente, gosto de utilizar a diluição para melhorar a absorção desse meu óleo essencial. Ela pode ser utilizada em grávidas, bebês, idosos e crianças. Eu achei muito importante colocar isso, por quê? Porque a camomila romana, assim como a lavanda, é um óleo essencial que não tem contraindicação, não achei contraindicação com relação à camomila romana. Então imagina, se a gente pode usar em gestante, a gente pode usar. Imagina os benefícios que esse óleo pode trazer, né? Pode ser utilizado em bebês com menos de 30 meses de vida, sem problema nenhum. Em idosos, que a gente sabe que tem uma fragilidade muito grande da pele, também vai ser uma ótima opção, tá? Quais são os compostos químicos que a gente vai estar encontrando com uma maior percentual? O 4-metilamil agelato, em torno de 5 a 40%, o isobutil angelical, de 5 a 40%, e o isoamil tiglato, de 5 a 40%. Isso são os dados do óleo essencial de camomila romana da doTERRA, tá bom? Bom, e quais são as propriedades terapêuticas da camomila romana que a gente pode estar encontrando? Ele é um ótimo anti-histamínico, gente. A gente fala assim, hortelã, pimenta, lavanda e limão. Beleza, é um ótimo anti-histamínico. A camomila romana, ela também pode ser utilizada como um anti-histamínico, via respiratória principalmente, tá? Aquelas alergias respiratórias, aquelas asmas bem acentuadas, a gente pode estar utilizando a camomila romana como uma opção também para fazer esse suporte respiratório. Analgésico, anti-inflamatório, muito importante. Tem um estudo de 1994. Ah, Pri, mas é meio antiguinho. Gente, todo estudo ele é válido, principalmente se ele for um bom estudo, se ele tiver uma ótima linha de pesquisa, um bom corte e mostrar por A mais B que aquilo que ele fez está coerente, tá? Então, tem um estudo de 1994 que mostra a atividade anti-inflamatória dos extratos de camomila, inibindo a síntese de leucotrienos, com efeito antioxidante adicional. Os leucotrienos, gente, são células responsáveis por aumentar a permeabilidade da membrana e, consequentemente, favorecer a formação de edemas. Então, quando a gente fala na propriedade anti-inflamatória, é aquele óleo essencial que vai, de alguma forma, atuar efetivamente em células pró-inflamatórias. No caso da camomila romana, ela vai atuar nos leucotrienos, tá? Por quê? Porque o que caracteriza a inflamação? São os sinais flogísticos que vão estar ali presentes. Dor, edema, aumento de temperatura, coloração ruborizada, né? Aquela vermelhidão e a perda funcional. Então, se tem uma ação anti-inflamatória, a gente já sabe que vai atuar nesses sinais flogísticos característicos da inflamação, tá? Além disso, ele tem uma propriedade antiespasmódica, neurotrópica, antiparasitária, calmante, relaxante e sedativo, ótimo para os nervos, excelente para os nervos. Então, assim, em vez de você tomar um chá de camomila, pinga uma gotinha de óleo essencial de camomila. Lembra que os óleos essenciais, eles são 70 vezes mais potentes que a erva ou a planta em si, né? Então, se você precisaria tomar algumas xícaras de chá, alguns litros de chá, uma gotinha para você, às vezes, vai ser mais do que suficiente, tá? E ele é muito bom também para as manchas na pele. Camomila romana, palma rosa, vetiver, copaíba, melaleuca, são ótimas opções aí. Quais as indicações? Quando que a gente vai estar utilizando para obter aquelas propriedades que eu falei ali para vocês?
As indicações: distúrbios gastrointestinais espasmódicos, tá? Ele pode ser utilizado para distúrbios gastrointestinais. Calmante do sistema nervoso, então, em casos de estresse, irritabilidade, ansiedade, insônia, tensão, hiperatividade, choque nervoso, a camomila romana é uma boa opção, tá? Então, assim, pessoa que é muito estressada, muito irritada, muito nervosa, que tem uma variação de humor muito grande, a camomila romana ela pode ser uma ótima opção, tá? E como que a gente pode estar utilizando isso? Aromaticamente, seja num colar, num difusor individual, seja num difusor de ambiente, mas também de forma tópica em duas regiões especificamente, fígado e baço, que de acordo com a medicina tradicional chinesa tem muita relação com essas alteraçõezinhas emocionais, tá? A raiva e a irritação. Então, bora pegar a camomila romana, bora diluir e bisuntar ali o nosso fígado e o nosso baço para ajudar também nessa questão emocional. Além disso, a camomila ela pode ser utilizada em casos de espasmos e inflamações, neurites e ceatalgias. Eu coloquei um percentual de 3 a 5%, mas isso vai variar, a gente sabe, de acordo com a idade, de acordo com a indicação, de acordo com a fase da inflamação, né, com o tempo de inflamação. Tensão pré-menstrual, então, cólicas menstruais, pode estar utilizando a camomila romana diluída ali na região do baixo ventre, também, além de estar fazendo o uso dela de forma inalatória. Cólicas de bebê, a camomila romana a gente pode estar utilizando também, tá? Uma gotinha para cada 10 ml de óleo vegetal. Então, a gente tem que lembrar que bebê ele é um ser pequenininho, não é um adulto em miniatura, é um ser pequenininho com as suas individualidades. A gente precisa tomar muito cuidado com o óleo essencial que a gente vai estar utilizando, principalmente em crianças com menos de 30 meses de vida. Por quê? Porque as crianças ela têm um metabolismo diferente do adulto que ainda não está em em maturação, ainda está em processo de maturação, não está madurado, e, consequentemente, não vai ter a capacidade de fazer a absorção de todos os compostos químicos que se tem em óleos essenciais. Por isso que, assim, vou estar utilizando porque dizem que é bom. Quantos anos tem seu filho? Qual realmente é a indicação? E esse óleo a gente pode estar utilizando? Vamos prestar atenção, tomar muito cuidado, principalmente quando a gente se referir em crianças com menos de 30 meses de vida e com a diluição. Por quê? Porque os nossos óleos essenciais da Doterra são óleos muito concentrados, são óleos fortes, são óleos potentes, e as crianças nem sempre vão ter o metabolismo necessário em desenvolvido para fazer a absorção e a metabolização desse organismo, ou seja, excretar aquilo que não vai ser utilizado e somente absorver aquilo que vai ser necessário. Em casos de asma, e na irritação de pele, é ótimo para problemas de pele, tá, gente? Prurido, coceira, alergia, eczemas. A camomila romana é excelente também. Irritação na pele, assaduras, manchas, rugas. Muito bom para parasitas. Parasitoses, tá? Fazer uma desparasitação aí em crianças, a gente pode estar utilizando, não só em crianças, em adultos também, né? Mas como em criança a gente acaba tendo menos opções de óleos essenciais para fazer a desparasitação, a camomila romana é ótima para isso. E ótimo para dar suporte ao sistema imune. O emocional, coloquei bem resumidinho, né? Que é o óleo da harmonia, ajuda a ampliação e a consciência e a intuição. É um óleo muito bom para a gente estar utilizando também na meditação, tá? Aí eu coloquei umas dicas de umas sinergias que a gente pode estar utilizando a camomila romana. Aí eu coloquei em caso de sono, agitação, a gente pode estar utilizando o ylang, o olíbano, 4 gotinhas de cada, mais 10 gotinhas da camomila romana em 10 ml de óleo de coco. Vamos passar ali na coluna, na região de toda a região da coluna, desde a região ali occipital até a região
da sacral, sola dos pés também é muito bom, região do plexo, né? Do plexo solar também para dar aquela calma, aquela aquietação, é bem interessante. E eu trouxe para vocês uma sugestão de desparasitação em criança. Essa é um blend, uma sinergia que eu faço para o meu filho, que tem 3 anos, tá? E aí eu estou compartilhando com vocês. Eu uso camomila, lavanda e melaleuca. 5 gotinhas de cada em 5 ml de óleo vegetal. Eu passo isso somente à noite, umas 3 gotinhas mais ou menos, é o suficiente, 3, 4 gotinhas dessa misturinha na barriguinha dele. Eu passo durante 7 dias, durante o período de lua cheia ou de lua nova, dou um prazo, um repouso de 7 dias e faço novamente mais 7 dias na mudança de lua, tá? Então é assim que eu faço a desparasitação aqui no pequenininho. É o único que eu uso a camomila romana, porque a gente acaba não tendo tantas opções de óleo essencial para a idade dele, tá? Para desparasitação especificamente. Aí eu coloquei aqui a inalação da camomila romana, ela combina com um tratamento. Isso daqui é um estudo, tá, gente? É um artigo e ele fala exatamente assim, ó. O título do artigo é a inalação da camomila romana combinada com um tratamento com a clomipramina. Ela melhora o comportamento semelhante à depressão, resistentes a tratamento em camundongos. Então, foi um estudo em vivo de 2019. E nesse estudo, ele sugere que se eu errar aqui, que eu não estou conseguindo ler a minha tela, tá bom, gente? Ele sugere que a clomipramina, quando associada à inalação do óleo de camomila romana, aumenta a neurogênese hipocampal e a modulação dos níveis de corticosterona em pacientes com depressão resistentes ao tratamento medicamentoso. Então, nesse estudo, ele compara o óleo essencial de copaíba, intensificando, melhorando os efeitos de depressão de um paciente que está fazendo uso de medicação sem resposta, né? Então, tem alguns óleos essenciais que podem ter interação medicamentosa? Sim, mas muitos deles apresentam um auxílio potencializando o efeito dessa medicação no sistema do indivíduo. E esse estudo ele fala exatamente isso e a melhora dessa sintomatologia com o uso do óleo essencial de camomila romana. Eu quero só fazer uma observação que eu não falei, mas eu acho muito importante falar, que eu comentei no início da nossa conversa, nosso bate-papo. Existe uma diferença entre óleo essencial de copaíba e o óleo de copaíba, a resina de copaíba que a gente compra no mercado, tá? Esse óleo de resina de copaíba, ele tem alcoóis que vão estar presentes nesta resina e que são hepatotóxicos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz uso dessa resina de copaíba, que não é destilada, que não é passado pelo processo de filtração para retirada desses tipos de alcenos, o que acontece? Ela vai causar uma hepatotoxicidade se utilizado cronicamente pelo indivíduo. Porque o organismo ele vai precisar de 24 horas para metabolizar aquela substância, aquela resina de copaíba que foi ingerida. Se você fizer a ingestão diária dessa resina de copaíba, continuamente, frequentemente, o teu corpo não vai ter tempo para fazer a metabolização e a excreção dessa substância. Consequentemente, você vai estar fazendo uma hepatotoxicidade no seu organismo. No óleo essencial de copaíba, você não tem essa substância.
E o óleo essencial de copaíba, ele é um hepatoprotetor. Então, pessoas que têm problemas no fígado, têm por qualquer deficiência, comprometimento, funcionamento no fígado, ou que fazem uso prolongado de medicamentos, principalmente de antibióticos, a copaíba ela pode auxiliar na proteção do fígado, já que a gente sabe que é um dos órgãos que vão passar pelo processo de metabolização. Além disso, existem artigos científicos, e tem esse artigo dentro da menção do blog da Duterra, que fala do uso da copaíba potencializando medicamentos quimioterápicos também, tá? Então, é mais um atento para gente que ainda não é apaixonado pela copaíba poder enamorar-se ainda mais por este óleo. Então, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, pessoas, comentários, perguntas, dúvidas? Eu acho que eu vou ter que tomar banho de camomila romana. Cheguei a essa conclusão. Lu, eu não vou te enganar que quando eu estava estudando camomila romana e eu vi lá irritação, elemento madeira, não sei o que. Eu falei, gente, eu vou ter que botar isso daqui no nosso bate-papo que eu acho que me lembrou alguém. Lu, camomila romana. Tá próximo resgate de ponto. Coloca ele na Casualmente, semana passada, chegou a minha camomila romana. Estou com ela aqui. Isso. Casualmente. Mas eu nem sabia o que era, mas o nome, eu disse assim, eu vou trazer uma camomila romana para mim. E peguei. Mas agora eu já sei por quê. Viu como não foi providencial? Deus não erra. Deus já fez tudo certinho. Ele já mandou para ti o produto. Veio um bate-papo sobre isso hoje que é para tu poder usar. Vê se vou começar a usar. Aromaticamente. Certo. Passa tópico também no fígado. No fígado. Boa, boa. No fígado. Renatinha, pode falar. Eu pergunto, mas você sabe que eu quero falar? Quando abrir o microfone, ela vai falar. Então tá, eu quero. É que é o seguinte, né? Tanto na copaíba como na camomila, falaram para usar para eczema, né? E aí a minha pergunta fica assim: eu tenho eczema no ouvido, então eu já sei que não pode pingar o óleo. Alguma sugestão? Renata, quando tem dor de ouvido aqui em casa, ou não é eczema. Então, mas assim, a gente não pode pingar, não pode, né? Mas isso. O que eu faço? Eu pingo uma gotinha no algodão e deixo lá, tá? Se a gente já sabe que tem essa questão ali do ar circulando, da volatização do óleo essencial atuando, eu imagino que essa possa ser uma das opções, já que a gente não pode estar pingando o óleo essencial ali naquela região. Talvez seria interessante você testar e depois falar para a gente se melhorou, se surtiu efeito, né? Porque não deixa de ser um uso tópico, né, Priscila? Né? Você deu a opção do algodão, que vai segurar um pouco no que diz respeito à volatilidade. Né? Ela não está pingando, portanto, não está fazendo nada em contrapartida do que a gente aprendeu, contra o que a gente aprendeu. Isso. E ela vai estar ali colocando o algodão na região que está afetada. Eu acho que também isso pode ser considerado um uso tópico. Vou fazer e depois conto. Eu já passei, eu posso contar que assim, eu tive infecção no ouvido, devido a eczema, porque ela descama e entra para dentro, né? Aí ela inflama. E a copaíba eu passei em volta, eu passei ao redor. E realmente, assim, desinflamou com a mão. Mas para eczema eu não passei, mas vou passar e eu conto para vocês. Eu ponho no grupo depois. Bom. Pri, eu tenho uma dúvida também, eu gostaria de saber. Você falou sobre a lua, né? Você falou sobre os seus filhos, quando você faz a disparatização, né? E você usa o período da lua.
Você começa em que lua? Elaine, professora, a gente pode estar utilizando tanto na lua cheia quanto na lua nova, tá? Por quê? Porque é justamente esse período onde ocorre a desova dos parasitas. Quando eu fui pensar em começar a usar óleos essenciais para desparasitar, eu fui começar a ler bastante para entender. E nessa minha busca, eu encontrei muito essa questão dos ciclos da lua influenciando os parasitas. Eu não fazia ideia que tinha isso. E aí existem os trabalhos, eles falam muito assim, não adianta você fazer teste de exames de fezes se você não fizer no período certo da lua, porque senão o teste vai dar um falso negativo, né? Porque venhamos e convenhamos, como que você pode fazer um teste negativo de omintos, de parasitas, morando num país que a gente mora, muitas das vezes comendo fora, como a gente tem que comer, né? Que nem sempre a gente consegue comer em casa, não tem como você estar livre ali, limpinho, sem nada, né? Então, assim, o que acontece? A primeira vez que eu fiz a desparasitação aqui em casa, a minha filha mais velha, ela teve uma reação bem forte. Ela teve uma diarreia, uma cólica abdominal muito, muito forte nos 2 primeiros dias. E eu fiz durante o período de lua cheia. Quando a pessoa está muito cheia, muito infestadinha de parasita, e fizer nesse período de lua cheia, que é o período de maior desova dos ovos, pode ter esses sintomas muito exacerbados. Náuseas, vômitos, cólicas, diarreia. Então, assim, você pode fazer no período de lua cheia e no período de lua nova. Ou você começa na lua nova, que é aquela mais branda, para não correr o risco de ter ali um revertério se você estiver muito cheia de vermezinho. Dá a pausa dos 7 dias e vem a lua cheia, se não me engano, no calendário, se eu não estiver perdida, tá? Caso contrário, lua cheia, pausa e faz novamente. Então, você pode estar utilizando as duas luas, ou a lua cheia ou a lua nova. A lua cheia é aquela onde tem o maior período de desova. Então, é aquele que, se você tiver com bastante verme, bastante parasita, você pode ter uns revertériozinhos, uns efeitos meio indesejáveis, mas é em consequência da eliminação dos parasitas, tá? Uso tópico sempre e na região abdominal. Aqui em casa eu não faço o uso por ingestão, porque pra gente, pros adultozinhos, que eu já considero a Gabi pela idade adulto, eu uso o orégano. E eu não tenho cápsula vegetal, aí eu faço só uso tópico. Tá. Nossa, muito obrigada, viu? Essa coisa da lua é muito importante mesmo, porque a gente vê bastante literatura, principalmente no que diz respeito ao ciclo feminino, à história das mulheres, e você resgatar isso para as crianças também foi lindo. Parabéns de novo, Ai, viu? obrigada, Nossa, professora. sempre muito bom te ouvir. Ai, Obrigada. Obrigada, muito bom ouvir isso da senhora. E aí, mais alguém? Todo mundo quietinho. Larissa perguntou no grupo se vai ficar gravado. Fica. A gente coloca no YouTube. Acho que amanhã já está no YouTube. É isso então, pessoas. Pri, excelente. Muito obrigada. Adorei essa coisa de desparatização. Vou fazer. Embora eu não sou bebê, mas gostei. Mas aí para adulto, aí já tem outras opções de óleo. Tomilho, orégano, hortelã-pimenta, Orégano melaleuca. ainda não tenho cápsula, não comprei as cápsulas ainda, por isso que Não, mas fico faz parado no tópico. orégano. Faz tópico. É? Eu também não tenho cápsula. Aí a minha misturinha aqui para os adultos, eu uso o orégano, eu uso melaleuca, eu uso a hortelã-pimenta, uso a lavanda, que eu não tenho Aí faz tomilho. o tópico como na região Faço na abdominal? barriga, na região abdominal ali todinha, 7 Quantas dias. gotinhas de cada? Vou anotar aqui, senão vou me esquecer. Porque eles são muito bons nessa propriedade de Orégano, antiparasitária. melaleuca. Orégano, melaleuca, hortelã-pimenta, lavanda. E se tiver o tomilho, coloca tomilho também. Peppermint, lavanda. Se eu não tenho, eu compro tomilho, mas eu tenho tomilho. Tá. E quantas gotinhas de cada tu bota?
Lu, para 10 ml mais ou menos, eu coloco umas 5 gotas de orégano, coloco umas 5, 6 gotas de orégano e coloco umas 6 gotas dos outros também, 6, 7 gotinhas dos outros. De cada um. A gente acaba fazendo uma concentração maior, por quê? Porque você só vai usar uma vez ao dia e depois você vai dar aquela pausa de 7 dias. Tá. Se você quiser usar 2 vezes ao dia, pode? Pode, não tem problema, você faz de manhã. Mas aí eu passo isso um dia só. Eu passo durante 7 a lua. dias. 7 dias, paro 7, volto e faço de novo. Isso, mais 7. Tá. Vou botar aqui porque... Tá. Vou fazer. Faz aí, depois você conta. Mas vamos pensar em fazer um bate-papo sobre isso. Assim, tu sabe que eu cheguei... Quando eu fiz exame, eu cheguei para o médico e disse assim, criatura, não é possível que não deu nada no exame de fezes, não é possível, porque assim, ó, eu tenho animais, eu tenho 5 pastor alemão, eu tenho 14 coelhos, como é que não deu nada? Ele disse, não, então vamos fazer, e aí ele me deu ele disse, não, pelo menos uma vez o ano tem que fazer. Doutor, eu achei que tinha que dar alguma coisa, não é possível, porque tu está envolvida com os animais, né? E agora, então, tendo os animais, as duas morando dentro de casa comigo, digo, não é possível que não tenha nada. Não deu você nada. Acredita que o humor, ele modifica muito na mudança de lua quando você está com muito bicho, muito parasita? Principalmente em criança, às vezes o teu filho é muito agitado, muito irritado, e quando faz a mudança de lua, essa irritação, essa agitação piora, e tem muita compulsão por doce, pode saber, é bicho, é parasita. Eu tenho época, tem dias que eu estou em compulsão por doce, tem dias. Tem que mastigar alguma coisa. Tem que ficar atento. Não, e o que eu acho estranho é os episódios assim, ó, que daqui a pouco dá uma diarreia. Pega um dia que dá diarreia. Da onde isso? Parasita. Pois é. Pode saber. A gente acha que não, mas assim, a gente precisa cuidar muito do nosso intestino, a gente precisa cuidar muito, assim, essa questão de desbiose é algo que a gente precisa estudar muito, entender, porque imagina, mais de 90% do nosso sistema imune está ali. Está no nosso intestino. Não, interfere muito no nosso mental, né? Muito. Então tá. Pri, Deus te abençoe, que o Criador te abençoe. Espero que tu volte mais vezes. Muito obrigada. Foi excelente. Obrigada a todos pela presença. E quem perdeu o início, a gente vai... Amanhã já está... Mais tardar, amanhã está no YouTube, tá bem? Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Uma ótima noite para todos.